Sim, mais uma vez, aqui na fila de exposições, como podem perceber, há um grande barulho, porque hoje é dia 19 de maio e dia dos físicos. Cá estamos nós, na instituição Universidade de Rovuma. Cá o colega vai se apresentar, falar o seu nome, o curso, o ano, na verdade, não o curso, o ano, e nos explicar o que temos aqui. Primeiramente, agradeço muito pela palavra. Eu respondo por nome de Elisha Felipe, sou estudante do terceiro ano e estou cá presente para poder apresentar o experimento, ou seja, a geração da corrente elétrica através da, da lei de Faraday. Normalmente, é do nosso conhecimento, o maior objetivo desse experimento é do quê? É de transformar uma energia mecânica em energia elétrica. Energia mecânica é aquela energia do nosso conhecimento que a energia mecânica é aquela energia do quê? Do movimento. Então, na medida que a gente movimenta esse nosso protótipo, vamos gerar uma corrente elétrica. Ou seja, estamos a dizer, baseando-se na lei de Faraday, diz que a quantidade da força eletromotriz é diretamente proporcional à quantidade, ou seja, diretamente proporcional à variação do quê? Do fluxo em relação ao tempo. Então, isso aí nós podemos ver com o nosso experimento cá presente. Na medida que nós aumentamos, estamos aqui perante isso aqui, eu posso dizer que é um disco assim que vai servir de apoio neste caso aqui. Na medida que a gente começa a movimentar, aqui haverá uma variação do quê? Variação do fluxo. Então, na medida que a gente aumenta, aquilo que eu estava a dizer que é diretamente proporcional, isso aumenta, a velocidade aumenta, a clareza também vai tender a aumentar. Então, estamos a exemplificar. Normal. Dando continuidade, temos aqui mais um colega que irá se apresentar e explicar a sua exposição. Como vem aqui o nome, é geração da corrente elétrica através da indução eletromagnética. Como nós sabemos na física, a variação de um campo magnético vai gerar corrente elétrica. Um campo magnético, podemos dizer que tem a ver o quê? Ele surge através de quê? De um ímã. Um ímã com seu polo norte e sul. Em torno dele tem as linhas de um campo magnético. E aqui tem um ímã e dentro do ímã contém lá uma bobina. E esta bobina, a variação do campo magnético vai gerar corrente elétrica. A variação do campo magnético em torno de uma bobina é o que conseguimos notar aqui. Pode nos mostrar na prática? Sim, podemos ver aí que quando fizemos isto, estamos a girar. Isso dá sinal que existe realmente uma corrente elétrica. Estamos aqui na área de exposições, sendo hoje dia 19 de maio, e o nosso colega vai se apresentar e falar o ano em que frequenta o curso e explicar a respeito desse pequeno aparato que temos aqui. Sim, eu chamo-me Raul Domingos Abdala, sou estudante do terceiro ano do curso de Física Aplicada. Sim, eu trouxe aqui este experimento que é da área da mecânica dos fluidos. O experimento tem como tema elevador hidráulico, é para mostrar o princípio de Pascal. Sim, o princípio de Pascal, ele estabelece que quando nós aplicamos uma força em um fluido que está em repouso, em um contorno fechado, a força será exercida integralmente sobre todos os pontos do contorno, nesse caso do nosso recipiente. Como podem ver, sim, eu aplicar a força neste êmbolo 1, a força será exercida também no êmbolo 2, elevando nesse caso o nosso elevador. Quero acreditar que todos entendemos a pequena explicação a respeito do princípio de Pascal. Vamos passar para o próximo colega. Quero acreditar que ele está pronto para explicar o que nós temos aqui em frente. Pode se apresentar e explicar. Exatamente. Em primeiro lugar, dizer que respondo pelo nome de Salomão Viano, sou estudante do segundo ano, Física, aliás, curso de Física Aplicada. Bom, eu vi com minha experiência aqui, tanto que fala de eletrização com eletroscópio de folhas. Bom, o objetivo é de verificar se um corpo é eletrizado, está eletrizado ou não. Esse é que é o objetivo. Bom, para começarmos,
tenho esse meu instrumento aqui, como podem ver, o elidoscópio de folhas. Ele é constituído por metal. Por metal, dentro temos duas folhas finas, mas também metais de alumínio. E temos aqui um condutor assim como tem essa esfera também metal. Bom, então, tenho esse instrumento e tenho este corpo, caso posso considerar como a minha barra, né? Então, inicialmente, como podemos ver aqui, inicialmente todos eles são neutros. Neutros quer dizer têm cargas positivas iguais às cargas negativas. Neste caso, os prótons é igual ao número de eletrões, que é necessário para que a gente verifique o que vai acontecer. Precisamos de primeiro atritar este corpo ou fissionar este corpo de modo que este corpo passe a ter uma carga, seja negativa ou positiva. Então, com isto, vou friccionar a minha vara. Depois de friccionar, faço aproximar com o meu instrumento, neste caso o eletroscópio. Então, faço aproximar, mas não posso tocar, somente vou aproximar. Ao aproximar, eu vejo que lá dentro as folhas vão se afastar devido à presença da vara eletrizada. Neste contexto, estamos a falar de processo de eletrização por indução. Estamos a induzir um corpo com uma carga e um corpo neutro. Então, o que acontece, na verdade, aqui as folhas terão sempre a mesma polaridade com a vara. Quer dizer, se esta aqui tem carga negativa, vem com carga negativa, também as folhas vão ter cargas negativas. O que acontece, na verdade, por que há essa troca, ou há essa relação? Então, aqui, como dissemos que a princípio que o eletroscópio está no estado neutro, então tem cargas positivas e negativas ao mesmo tempo iguais. Então, o que acontece quando vamos aproximar com a nossa vara que é carregada, ele vai se separar, o eletroscópio por si vai se separar as cargas. Se o corpo indutor vir com uma carga negativa, aqui no eletroscópio também haverá separação, vão se separar as cargas. As cargas positivas vão se direcionar com o indutor e as cargas negativas vão se deslocar para as folhas. O colega pode nos mostrar isso na prática? Exatamente, podemos verificar. Então, vou atritando como falei antes, vamos atritar, vamos friccionar. Friccionando. Bom, então, esse já tem uma carga. Então, podemos aproximar. Não sei se conseguem verificar algo aí. Vou friccionar de novo. Consegue ver? Sim, então é desse jeito. Okay. Agradecemos muito a apresentação. Estamos aqui com o nosso colega, ele vai se apresentar e também vai apresentar o que ele tem aqui de física como conhecimento para nos fornecer. Bom, eu sou Helder Agostinho Tola, estudante de ensino de física com habilitações de energia renovável. Eu estou aqui simplesmente para apresentar, explicar o comportamento dos fenômenos ondulatórios, mas não todos os fenômenos ondulatórios, especificamente da reflexão e refração. Já como vocês podem ver aqui temos perante esses instrumentos, aqui temos o transformador, essa máquina da luz, aqui temos alguns objetos que vão nos ajudar a explicar esses fenômenos. Então, falar de reflexão e refração. Primeiro, dizer o que é isso de reflexão. Reflexão é um fenômeno ondulatório em que os raios incidentes incidem sobre um objeto refletor, neste caso. Nós estamos a falar do que de espelho. Espelho é um objeto refletor que, quando incide os raios incidentes sobre o espelho, aqueles raios voltam para o meio de onde vier, ou incidem depois, são refletidos, voltam para o meio. Também temos aquilo que nós chamamos de refração. Refração é um fenômeno ondulatório
em que os raios incidem sobre um objeto refrator, e quando incide sobre o objeto, ultrapassa, não passam do objeto. Neste caso, nós estamos falando de lentes, mas aqui temos que duas lentes, né? Duas lentes vamos explicar, vamos ajudar a explicar esse fenômeno. Temos lentes côncavos, côncavos, aqueles que divergem a luz, sim, converge a luz, côncavos converge a luz para um único ponto. Temos convexos, que divergem a luz para quando os raios entram sobre essa luz, depois divergem. Como vocês podem ver, né, com a ajuda desse material aqui, e esse material, vou ligar a luz aqui, que é a fonte, né? Estão a ver? E vou colocar esse objeto que chama-se fenda, né? Que serve para direcionar a luz em alguns pontos, né? E vou começar com a reflexão, né? Está aqui o objeto refletor, que é o espelho, né? Mas por causa da interferência da luz, né, que é intensa, pode não ser bem visível se visualizar esse fenômeno, mas vamos tentar visualizar, né? Vou tentar esconder aqui para poder se visualizar, né? Como vocês podem ver aqui, a luz incide sobre esse espelho e os raios que incidem vão voltar para o meio de onde vier, né? Isso chamamos de refração. Também temos o quê? A refração, né? Aqui temos esse objeto, que é um objeto convexo, né? Esse é uma lente convexa, né? Os raios incidem depois se espalham, os raios entram depois saem, mas se espalham. Também temos essa lente, né? É uma lente côncavo, né? Incide depois os raios vão se unir num único ponto, mas por causa da interferência da luz não é impossível se visualizar com intensidade. Mas qual é a importância disso aqui? A importância disso aqui, por exemplo, nós temos visto nos carros, né? Aqueles espelhos que estão nos carros servem muito mais para, né? São lentes, não são espelhos, são lentes, né? Servem muito mais como um espelho retrovisor para ver, para aquela pessoa que está a conduzir poder visualizar o que está por detrás do carro. Também aquelas pessoas que têm problemas de olhos, né? Problema de visão, usam a lente para poder aproximar a imagem ou poder afastar a imagem, porque aqui tem aquelas pessoas que conseguem ver a imagem muito próxima, tem aquelas pessoas que conseguem ver a imagem bem distante. E muito obrigado, a minha apresentação termina por aqui. Indo mais adiante, aqui temos um protótipo de uma turbina hidráulica de tipo France, né? Dizer que esse nome France, né, é graças a um engenheiro chamado Bichon France, ele que fez essa turbina, né? Isso aqui é mais ou menos ilustração como que é a turbina de France. Não é funcional, a razão pela qual nós chamamos de protótipo, não precisa ser funcional, né? Aqui, quais são os componentes? Aqui temos que o gerador. O gerador é este que é responsável por gerar a corrente elétrica. Temos que o rotor é esse que está acoplado às páginas, né? Está acoplado ao gerador. E temos também a entrada de água, esse tubo da entrada de água. Qual é a função desse tubo de entrada de água? A função desse tubo de água é de suponhamos que esse seja um rio, onde eu estou seja um rio, então a água vai entrar aqui, então esse tubo aqui vai direcionar a água em um ângulo ideal, né? Um ângulo ideal para as páginas. E temos aqui caixa espiral, né? Caixa espiral este está acoplado ao distribuidor, né? Essa caixa espiral serve para direcionar a água. Direcionar a água é uma forma uniforme, de uma mesma forma, uma forma constante, né? E o distribuidor está dentro, vai distribuir a água nas páginas, né? De modo a poder se movimentar ali, as páginas. E como que funciona isso? Primeiro temos a energia, temos que a energia mecânica da água. A energia mecânica é esta, e tem energia cinética e energia poticial, porque nós sabemos que tem a queda, né? Queda é essa que numa turbina de tipo Francis, né? É necessário que outros autores dizem de 20, outros dizem 40 a 400 metros. Mas falando da sua vazão, né? É necessário, outros autores dizem 10, outros dizem 20 a 700 metros ao cubo por segundo. Então, indo nisso, a água vai entrar aqui usando uma energia cinética, uma energia mecânica, né? E vai gerar o quê? Vai gerar uma energia
mecânica do instrumento do rotor, nesse caso, e como está acoplado o rotor a um gerador, automaticamente quando se faz o movimento, né, das pás, vai gerar o que? Uma energia elétrica, né? O gerador vai gerar uma energia elétrica. E outra pergunta, vocês podem se perguntar, essa água que entra vai para onde? Então, tem um tubo chamado tubo de sucção, sim. Esse tubo, quando entra a água, né, essa água vai sair por esse tubo. Esse tubo é necessário por converter uma parte de energia, né, energia cinética da água, nesse caso, razão pela qual a água tem essa intensidade de poder sair, porque ainda tem um movimento, né? Tem um movimento, razão pela qual sai pelo tubo de sucção. E agradeço bastante pela essa entrevista e termina por aqui. Essa que era a minha apresentação. Aliás, muito obrigado. Estamos aqui do outro lado com o nosso colega, que ele vai se apresentar e tentar nos explicar o que nós temos aqui do outro lado. Sim, muito obrigado pela oportunidade. Aqui fala o físico Januário Alberto Mucusede, terceiro ano. Aqui venha para apresentar o Tescutinhito. O que diz o Tescutinhito? O Tescutinhito diz que a junção de todas as cores, das 7 cores, podemos observar uma única cor, 2 cores, ou branca ou cinzenta. Mas não podemos observar isso simultâneo. Mas a pessoa pode vir a observar uma cor branca ou pode vir a observar uma cor cinzenta. O exemplo concreto, temos aqui as 7 cores. Assim, vou mostrar como isso tem cor. Assim, girando, a pessoa aqui pode observar uma única cor, ou branca ou cinzenta. Esse disco foi o primeiro Newton a fazer essa experiência, na sua curiosidade em saber, quer dizer, identificar a cor branca. Então, é isso que vinha trazendo nessa exposição e muito obrigado. Agradecemos aqui ao colega, quero acreditar que podemos aqui perceber e do outro lado também visualizar a cor branca e a cor cinzenta.